No vídeo de hoje vamos falar sobre sistemas maioritários. Portanto, em termos de eleições, no contexto de eleições, convém perceber alguns conceitos, como qual é o conceito de maioria absoluta e o que é que significa nós falarmos de votos validamente expressos e os que não são validamente expressos. Então, começando aqui pelo conceito de maioria absoluta, portanto, quando nós utilizamos este método nas eleições, significa que vence o candidato que tem mais de 50% dos votos validamente expressos. O que é que isso significa? É 50% dos votos excluindo os votos brancos, ou seja, que é o boletim em que não teve nenhuma indicação, ou seja, não houve nada que tivesse ficado assinalado, ou os votos nulos, significa que foram boletins que foram preenchidos de forma incorreta, ou seja, não cumpriram os requisitos. Portanto, excluindo esse tipo de votos, nós vamos ver 50%, ou seja, tem que ser mais de, portanto, é que nós começamos, normalmente dizemos, imaginem que tinham ao todo 100 pessoas com votos validamente expressos, então significa que a maioria absoluta seria 50% desse valor, que era 50 votos, mais um. Então significa que ganharia o candidato que tivesse 51 votos ou superior a este resultado. Quando o candidato consegue ganhar, mas com menos de 50% dos votos validamente expressos, nós dizemos então que ele ganha, mas por maioria relativa. Em termos de sistemas maioritários, ou seja, em termos de sistemas em que trabalhamos com a questão da maioria, nós temos maioria simples e temos maioria absoluta. O sistema de maioria simples, que é também chamado de sistema maioritário de uma volta, é quando o candidato vence o candidato mais votado, quer ele consiga atingir a maioria absoluta ou relativa. Portanto, ou seja, só temos uma votação, portanto, ele ganha por maioria, independentemente dessa ser absoluta ou relativa. Já no sistema maioritário a duas voltas, tem que ou vence o candidato com maioria absoluta na primeira volta, ou então, se não for atingida a maioria absoluta na primeira, temos que ir a uma segunda volta, em que vão ser considerados apenas os dois candidatos mais votados na primeira volta. E, nesse caso, vai ganhar sempre o que tiver maioria absoluta. Ok, vamos então ver este exercício e diz-nos o seguinte: num congresso partidário apresentaram-se 3 candidatos à liderança desse partido. Cada candidato apresenta uma proposta que é sujeita à votação, que é chamada moção. Na tabela seguinte estão representados os resultados desta votação. Então, para a moção A temos 1480 votos, para a B 710 votos e para a C 894 votos. Todos os congressistas votaram, não tendo havido votos nulos. Ok, então significa que eu aqui na tabela vou já colocar o total para saber então ao todo quantos votos é que temos. Portanto, vou fazer 1480 mais 710 mais 894. Então nós teremos aqui um total de 3084 votos. Portanto, já dou resposta aqui quantos eram os participantes deste congresso. Portanto, fiz 1480 mais 710 mais 894, ao todo dá 3084. Agora, na 1.2, calcula com aproximação às centésimas a percentagem de votos obtida por cada uma das moções. Ok, então vamos para a moção A. Então, para descobrir a percentagem, fazemos 1480 a dividir pela totalidade vezes 100. Para ficar em percentagem, então, vou fazer aqui a conta. Vai dar 48, e é para arredondar as centésimas, portanto, duas casas decimais, 48,12%. Para a moção B, fazemos 710 a dividir por 3084 vezes 100. Ok, vai dar, com arredondamento às centésimas, 23,02%. E agora, para a C, ou fazem 100% menos estes dois resultados, ou fazem o mesmo processo, que é dividir o número de votos pelo total. Okay, e fica 28,99%. Agora, sabendo que o sistema utilizado para apurar o vencedor foi o da maioria,
qual foi a moção que ganhou e com que tipo de maioria. Ok, então reparem que, olhando aqui para as percentagens da linha anterior, nenhum deu acima de 50%. Então significa que se ganhou com maioria, essa maioria já tem que ser a relativa. E, sendo a relativa, vai ganhar a moção que tiver a maior percentagem. Então significa que pela maioria relativa ganha a moção A. Então, no início do ano letivo, a turma X do 10º ano vai eleger o delegado de turma. A turma é constituída por 30 alunos e existem 4 candidatos ao cargo. Depois de efetuadas as votações, obtiveram-se os resultados seguintes. Então, temos o Afonso com 12 votos, a Ana com 7 votos, o Hélder com 1 voto e o Flávio com 10 votos. Queremos completar a tabela, por isso vamos colocar aqui o número de votos, 12, 7, 1 e 10. Fazendo a soma, portanto, 12 mais 7 mais 1 mais 10 vai ser igual a 30. Agora, em termos de percentagem, vou já pôr aqui os contas, portanto, é 12 vezes, a dividir por 30 vezes 100. Depois aqui é 7 sobre 30 vezes 100. 1 sobre 30 vezes 100. E 10 sobre 30 vezes 100. Vamos então fazer os cálculos. Então, 12 a dividir por 30 vezes 100 é 40%. Depois, 7 a dividir por 30 vezes 100 é 23,33%. 1 a dividir por 30 vezes 100 é 3,33%. E 10 a dividir por 30 vezes 100 é 33,33%. Agora, somando tudo, tem que dar 100% ou próximo disso, porque às vezes a questão aqui dos acertos, portanto, aqui dá-me 99,99, por isso dá aproximadamente 100%. Ok. Reparem que, relativamente aqui às percentagens, nós já vamos fazer a linha a seguir, reparem que se falarmos em termos do sistema de maioria a uma volta, nenhum deles vai ganhar, porque nenhum deles vai ter mais de 100%. Eu vou guardar aqui já a tabela, para caso precisarmos disso para a próxima pergunta. Por isso, o que é que ele vai perguntar? Então, aplicando o sistema maioritário de uma volta, podemos declarar um vencedor. O sistema maioritário de uma volta tem em consideração que vai ganhar o que tiver maioria absoluta, seja ela absoluta ou relativa. Neste caso, o que nós verificamos foi que vai ganhar aquele que tiver maior percentagem, portanto, então significa que aqui ganha por maioria relativa e nós tínhamos chegado à conclusão que o que tinha maior percentagem era o Afonso, está bem? Portanto, ganha por maioria relativa porque a percentagem não chega a ser superior a 50%, mas era o que tinha maior percentagem. De acordo com os dados disponíveis, se o sistema eleitoral escolhido for o maioritário de 2 voltas, existe um vencedor? Caso a resposta seja negativa, explica como procederia para eleger o delegado da turma através desse método. Então, o que é que acontece? Se o método escolhido fosse maioria a 2 voltas, significa que teria que, na primeira volta, haver alguém que ganhasse com a maioria absoluta. E neste caso não existe, ou seja, na primeira volta, como nenhum dos candidatos tem mais de 50%, então não há vencedor por maioria absoluta. Okay. Teríamos de passar para uma segunda volta, escolhendo os dois, na verdade, candidatos com maior percentagem, que neste caso era o Afonso e o Flávio, se não estava em erro, era o primeiro e o último. E fazer nova
votação. Ok? O sistema escolhido foi o maioritário de 2 ou mais voltas. Qual é a percentagem mínima de votos que o Flávio tem de obter para ser eleito legado de turma? Então significa que em qualquer uma das situações, seja na primeira ou na segunda, ele tem de ter mais de 50% dos votos para ganhar por maioria absoluta na segunda volta. Porque nós já sabemos que na primeira ele já não consegue o mais